Vamos orar, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, mais uma vez em oração, porque, Senhor Jesus Cristo, precisamos ouvir a sua palavra, o teu evangelho, Senhor. Fala conosco nessa noite, nos ajudando, Senhor Jesus Cristo, na ministração do evangelho, que seja o Senhor a falar com a igreja, Senhor Jesus, e não o homem. Pois, Senhor Jesus, o que eu posso dar para as tuas ovelhas, Senhor? É só o Senhor. Então nos usa, Senhor Jesus Cristo, com poder, com autoridade, com confiança, com revelação, em nome de Jesus. E cada um de nós que vamos ouvir essa palavra, Senhor Jesus, que ela faça morada no nosso coração, no nosso entendimento, Senhor. Que nenhum de nós venha a ser roubado, mas que elas, Senhor Jesus, as palavras venham entrar dentro de nós, Senhor Jesus, com entendimento, transformando nossos pensamentos, aumentando a nossa fé, nos dando, Senhor Jesus, discernimento para vencer as batalhas espirituais, as lutas, Senhor, as guerras que se levantam contra nós. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos abrir em João, Evangelho, irmãos, capítulo 16. Bendito é o Senhor Jesus. Bendito é Jesus. Evangelho de João 16, verso 1. Diz assim, ó: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. E vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco, e agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto eu vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então, olha só, o que o Senhor Jesus está dizendo? O Senhor Jesus fala assim: olha, eu estou falando todas essas coisas para vocês, para preparar vocês. Porque quando essas coisas acontecerem, vocês não sejam pegos de surpresa. Ou seja, eu estou contando uma verdade para vocês, de algo difícil de suportar, para que vocês se preparem. Porque o dia que essas coisas acontecerem, vocês não fiquem escandalizados. Não é? Então, vocês ficaram muito tempo comigo e eu não falei nada dessas coisas para vocês. Não é? Por quê? Vocês estavam comigo, vocês estavam vendo eu fazer milagre, eu libertar as pessoas, eu falar das grandezas de Deus, do reino dos céus, da salvação. Eu prometi muita coisa boa para vocês, mas vocês precisam saber que isso vai acontecer, tá? E quando acontecer, não se escandalizem. As pessoas vão fazer isso com vocês, vão batalhar contra vocês, porque elas não conhecem o Pai, não é? Não conhecem. Eles matarão vocês e vão achar que estão fazendo algo que agrada a Deus. Então Jesus Cristo está falando de quem? Dos judeus. Então os judeus tinham um Senhor, tinham um Deus, tinham uma lei, tinham uma palavra, tinham uma esperança. Não é? E o Senhor Jesus diz, eles não me conheciam e não conheciam o Pai. Por isso que eles fazem essas coisas. Então Jesus revelou o Pai, mas também revelou que se o Pai não havia sido revelado, se a verdade não havia sido revelada, quer dizer o quê? Que as pessoas deveriam então se converter e aprender da palavra da verdade e conhecer o Deus verdadeiro, não é? E nós que conhecemos o Deus verdadeiro somos então perseguidos. E nesse mundo teremos aflições, é isso que ele está dizendo, não é? Então o Senhor Jesus, ele preparou a todos nós, né? Nós não deveríamos, nós nos dias de hoje, 2000 anos depois, ainda estar sendo enganados, né? Mas infelizmente, até hoje o judaísmo impera nas religiões. E as pessoas estão se animando e se alegrando com as coisas desse mundo, desejando as coisas que o mundo pode oferecer.
Hoje, muitos de nós ainda batalham para aceitar essa verdade. Isso é uma realidade, não é? Essa realidade de que você não é do mundo e que você pertence, né? Se você creu em Jesus, se Jesus reina na sua vida, você fez uma escolha de mortificar a sua carne, as suas paixões, não é? Se você entendeu essas coisas, é uma batalha diária para permanecer com esse entendimento. Mas se você não entendeu, ou se você não aceita, isso é difícil de suportar. É difícil de suportar. É uma realidade, não é, irmãos? É uma realidade. Por isso que a palavra está falando conosco, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, na sequência do texto, olha o que o Senhor Jesus diz. Todavia, verso 7, digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, enviá-lo-ei. Ou seja, o Consolador, que é o Espírito Santo, não estava no mundo. Não existia Espírito Santo no mundo, como nós conhecemos hoje, habitando entre nós, dentro de nós, operando o querer de Jesus, as palavras de Jesus em nós. Isso não existia. Ainda que, de alguma maneira, ele inspirou os profetas, apontando para Jesus, mas ele não habitava no mundo. Não é? Tanto é que, se a gente olhar em Atos dos Apóstolos, tem texto ali dizendo, nós nem sequer sabíamos que havia Espírito Santo. Não é? Eles não tinham conhecimento de Espírito Santo. Eles não sabiam. O Espírito Santo, ele também é uma revelação de Jesus Cristo. Não é? Então, a sequência do texto, ele diz assim, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Irmãos, esse texto aqui, ele convencerá o mundo. Então quer dizer que ele convenceu o mundo? Ele já convenceu todo o mundo? Não, a palavra do Evangelho vem, a graça é derramada sobre todo o mundo. A fé é derramada sobre todo o mundo, mas as pessoas têm um encontro com a fé e elas, como está escrito no Evangelho de João mesmo, capítulo 3, amam mais as trevas do que a luz e elas rejeitam a fé, rejeitam a graça. Né? E aí ele diz assim, ó, verso 8 de novo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai explicar. Do pecado, porque não creem em mim. Por quê? Porque a pessoa que crê em Jesus, ela é livre do pecado. Então ela tem que ser convencida que ela é pecadora. Ela precisa ser convencida, eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém para me justificar, porque eu sou incapaz de vencer o pecado. Então é do pecado, ele tem que ser convencido do pecado. Por quê? Porque não crê em mim. Porque quando você crê em Jesus, você é livre do pecado. Não é? Da justiça. Então é do pecado, da justiça e do juízo. Então eu já falei do pecado, da justiça. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, eu vou para o meu Pai, a obra de justificação. Então quando o Senhor Jesus Cristo vai ao Pai, ele consumou a obra. Quando o Senhor Jesus Cristo vai até o Pai, ele ressuscitou. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. E todos os que estão em Cristo Jesus vencem com ele. Morrem para o mundo e vivem para Deus. Então, ele tem que nos convencer deste juízo. As pessoas precisam acreditar que Jesus Cristo fez essa obra. Que o Senhor Jesus Cristo trouxe justificação. Né? E também, né, verso 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, e haverá um juízo. Ele já está julgado, mas a palavra diz que quando o Senhor Jesus voltar, haverá o dia do juízo. Então o mundo ele tem que ser convencido que ele precisa se arrepender, reconhecer que é pecador, não é isso? E crer em Jesus. Ele precisa crer que Jesus Cristo é justificador, que ele venceu a morte e trouxe salvação, justificação, remissão dos pecados. E precisa entender que haverá o dia do juízo. Inclusive, o Deus desse mundo já está julgado.
não é? Glória a Jesus. Verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a... Que verdade é essa? Evangelho, Jesus, palavra, né? O verbo que se fez carne. Então o Evangelho, o Espírito da verdade vai nos fazer lembrar do que o Senhor Jesus ensinou. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então ele disse, eu tenho muito para dizer, mas vocês ainda não são capazes de compreender. Só através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos capacita. O próprio apóstolo Pedro não entendia as coisas que o Senhor Jesus falava. Os apóstolos que andavam com Jesus não entendiam. Para eles também as coisas se falavam em parábolas, né? O que o Senhor quis dizer com isso, Senhor? Explica-nos essa parábola. Eles não entendiam, né? Então o Senhor Jesus comandava com eles, ensinava, explicava as parábolas, né? E hoje, muitas das parábolas que a gente lê, a gente compreende pelo Espírito Santo, não é? Muitas coisas que aconteceram, não é, atos do próprio Senhor Jesus Cristo, que aconteceram literalmente, hoje a gente entende que eram lições do Evangelho para nós, que era muito além de uma libertação de um cego, que era muito além de um coxo que foi curado, de um morto que foi ressuscitado, foi muito além, é uma mensagem muito mais profunda, espiritual, né? Glória a Jesus. Vamos voltar no capítulo 12, irmãos, aí de João mesmo. Vamos ler a partir do verso 20. João 12, verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Adorar quem, irmãos? Não. Eles foram adorar no dia da festa, eles foram fazer uma adoração judaica, não é? Provavelmente gregos convertidos, né? Esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então, esses homens ficaram sabendo da fama, das obras que Jesus Cristo operou entre os judeus e queriam conhecer Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo tinha um propósito. E ele falou, eu vou seguir meu propósito. Não é? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ele não veio agradar homens. O Senhor Jesus não veio. O Senhor Jesus tinha um objetivo e ele foi cumprir com o seu objetivo. Vou mortificar minha carne, vou mortificar essa vida, né? Eu tenho um propósito. Se eu ficar e se eu quiser ter glória aqui nesse mundo, eu não morro, e aí o que vai acontecer? Não existirá salvação. Mas se eu morrer, não é? Essa obra vai trazer vida para muitas pessoas. O Senhor Jesus está falando da salvação, né? Glória a Jesus. Então, ele está falando também, não é? Que nós, se entendermos essa obra de mortificação e vivermos, né, para que essa obra se cumpra em nossas vidas, né, nós alcançaremos a vida eterna. É isso que ele está dizendo, né? Glória a Jesus. Então, no verso 26, ele disse, e se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu. Então, nós temos que continuar a nossa jornada,
não é? Ainda que existam perseguições, batalhas, dificuldades, não é? Sejam materiais, sejam espirituais, Jesus Cristo passou primeiro por isso e nós o seguimos, né? Cumprindo o restinho das aflições de Cristo, não é? Verso 27. Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas eu para isto vim, a esta hora. Foi para isso que eu vim. Eu vim para passar por isso. E o Senhor Jesus te convidou para passar por isso. O Senhor Jesus não te chamou para segui-lo, não é? Desfrutando de todas as coisas desse mundo. Pelo contrário. Né? Então, é seguindo Jesus, as pisadas de Jesus. Verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. E outros diziam: um anjo lhe falou. Ele estava acostumado a ouvir anjo, né? Mas aqui foi o Pai, a voz do Pai, não é? Então, glória a Jesus. O Pai foi glorificado no Filho. Foi glorificado no Filho. E nós, irmãos, vivemos para a glória de Deus também. Né, irmãos? Glória a Jesus. Verso 29. Ora, a multidão que ali estava, que ouvira, dizia que havia sido um trovão. E os outros diziam: um anjo lhe falou. Verso 30. Respondeu-lhe Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse? Então o príncipe desse mundo, ele foi expulso da onde, irmãos? Do céu. O príncipe desse mundo, como o profeta mesmo disse, ele habitava no céu. Ele era formoso, mas achou-se iniquidade nele. Então ele enganou muitos anjos também, não é? E é o príncipe desse mundo, é o Deus desse mundo. Então o Senhor Jesus Cristo, na sua obra, veja só que coisa, ele destrona o maligno, não é? O príncipe desse mundo, agora, verso 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então o Senhor Jesus está dizendo que ele atrairia, depois da sua morte, né, as pessoas a ele. Ele disse todas as pessoas. Né? Por quê? Porque a vontade de Deus é que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Então essa é a vontade de Deus. Ele atrai a todos. Todos vão crer? Todos vão ser atraídos, mas nem todos aceitarão Jesus. Né? Glória a Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, verso 35, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos. E assim somos nós, irmãos. Nós temos a luz do Evangelho, a palavra da verdade. Então andemos na luz, enquanto existe luz. Não é, irmãos? Porque muitos já perderam a luz. Muitos já se perderam nas trevas, né, irmãos? Abandonaram a luz, se desviaram da luz. Nós não podemos, não é? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos percebem aí, né? O Deus desse século já foi julgado. Não é isso que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus disse que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós já fomos convencidos. Nós éramos do mundo. Fomos convencidos que éramos pecadores e que somos pecadores pela natureza humana. Jesus nos resgatou, nos justificou. E nós cremos que nós seremos os primeiros a sermos julgados. Começa pela casa de Deus o julgamento, não é? E nós cremos que naquele dia, se nós perseverarmos até o fim, nós seremos separados com as ovelhas, né?
para a vida eterna. Glória a Jesus. Isso é uma maravilha, irmãos. Não é? Vamos finalizar com um verso ali no capítulo 16 de novo, irmãos. Glória a Jesus. Verso 33. Capítulo 16 de João, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é? Se Jesus venceu o mundo e você está nele, você também venceu. Então, existe aflição no mundo? Existe. Não é? Mas ele fala, tenham paz em mim, para que em mim tenhais paz. O que significa isso? Para que em mim tenhais paz. Porque se você está em Jesus, você tem o quê? A certeza de que Ele já venceu a morte, de que Ele já ressuscitou, que Ele te justificou, que não existe ninguém que possa te acusar diante de Deus o Pai, e que não haverá nada, se você perseverar nas palavras de Jesus, que vá te tirar de junto de Jesus, não é? Da comunhão com os santos e da salvação e da vida eterna. Então ele fala, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês não vão ter. A paz do mundo é outra paz. A paz que vocês precisam ter é em mim, ou seja, acreditem em mim. O que eu estou ensinando para vocês, o que eu estou pregando para vocês, o que eu estou prometendo para vocês é verdadeiro. Então, se agarrem nisso. Abracem isso, porque é nisso que vem a sua paz. É assim que você tem paz. Não é a paz do mundo, mas é a paz do alto. Paz com Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Amém, irmãos? Então, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu. E se Jesus venceu, você é vencedor, porque você está nele. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer, irmãos. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, a sua igreja novamente, Senhor Jesus, te agradece em oração, Senhor Jesus, por esse culto maravilhoso, Senhor Jesus, que nós pudemos hoje aqui entoar em teu nome, Senhor. Entregar para ti um culto, Senhor, que exalta e glorifica o teu nome, Senhor, com orações, com louvores, para confessar diante dos homens aqui da terra e dos anjos do céu e até dos anjos caídos, que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Todo o poder está em ti, Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória a ti, Senhor Jesus, é entoada, Senhor, pois o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, o nosso culto, e agradecemos pela sua palavra, Senhor. Pois mais uma vez o Senhor tem alimentado as nossas vidas com a luz do teu evangelho. Nos ajuda, Senhor Jesus, a termos bom ânimo, a agarrarmos, Senhor Jesus, nas tuas promessas, e nos ajuda, Senhor Jesus, que o entendimento venha a ser maior do que as aflições, para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, abraçar com força as promessas e a esperança, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos traz pelas tuas promessas, Senhor. Nos ajuda a meditar na sua palavra e a esperar com alegria a sua volta, Senhor. Dá entendimento para a sua igreja e ajuda os irmãos que estão em luta, os irmãos que ainda estão em dificuldade de compreender, Senhor, as grandezas de Deus, que somos filhos teus, Senhor Jesus Cristo, filhos por adoção, e te damos graça, Senhor, por essa maravilha. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Podem se cumprimentar, em nome de Jesus.